Shalom a todos, meu nome é Marcos Luiz e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês o Terrilim, o Salmo 119. Nós vamos estar estudando um pouco esse salmo, pois é um salmo muito importante e também extenso. Então nós não vamos abordar todo o salmo, mas alguns textos, alguns aspectos importantíssimos desse salmo. Antes disso, eu gostaria de falar sobre o Instituto Aleluia, o nosso canal, a nossa proposta, a nossa visão, a nossa missão. O Instituto Aleluia, ele tem como missão, como visão, ensinar princípios eternos e imutáveis das Escrituras Sagradas. Ele não é um curso teológico, mas nós temos como fundamento as Escrituras Sagradas. Entretanto, nossa base de ensino, ela está fundamentada no contexto bíblico, cultural, hebraico. Nós abordamos os 40 fundamentos das Escrituras, abordamos os 4 níveis de revelação, o conto dos antigos hebreus. Nós queremos disseminar conhecimento, nós queremos trazer uma compreensão mais aprimorada, mais original do ensinamento bíblico, para que possamos ajudar as pessoas a compreenderem melhor os escritos sagrados. Os termos que usamos são termos e nomes originais em hebraico. Não adotamos o hebraico por equivalência, porque entendemos que esse hebraico ele não traduz o sentido bíblico, literal e também cultural. Durante toda a história, o nome do Eterno se perdeu, por exemplo, e foram dados a ele títulos. Exemplo, o tetragrama sagrado, Yud, Rei ou Al-Rei, recebeu títulos como Elohim, Adonai, Eterno, Hashem. Elohim, o poder supremo e absoluto. Adonai, meu Senhor, Eterno, o Ensof, o sem fim, e Hashem, o nome, literalmente o nome. Mas existem outros títulos dados ao nome do Eterno. Todos esses nomes foram traduzidos, principalmente após a Septuaginta, os nomes Deus e Senhor. Isso advém do hebraico por equivalência. O nome do Salvador, o nome de Jesus, nós adotamos e preferimos chamá-lo pelo seu nome hebreu original, Yeshua. O nome Yeshua tem uma curiosidade, aqui eu quero abrir um parêntese para falar sobre esse nome. Ele vem do verbo Yasha, que significa salvar, e quando se constrói um substantivo a partir do verbo Yasha, ele passa a ser Yeshua, atestado, por exemplo, no Salmo 119, verso 155, Isaías 26, 1, 48, 9, 52, 7, 59, 17, 60, 18, Abacuque 3, 18. O substantivo Yeshua é feminino, caracterizado pelo re, uma letra hebraica, inclusive, que está no nome do Eterno, Yud, Re ou Al-Re, um re final, neste caso, em específico, não generalizando. Então, o nome de Yeshua, ele traz consigo pelo menos 3 letras, a depender. Yeshua, por exemplo, ele é composto de Yud, Shin, Vav, Ain. O nome Yeshua é composto de Yud, Shin, Vav, Ain,
Re. Então você vê que há uma diferença aí. Então são letras importantes que compõem o nome do Eterno, Yud, Re, Ual, Re, ou Vav, Re. Yeshua aparece pela primeira vez nas Escrituras quando Jacó, abençoa os seus filhos. Então, ele diz, a tua Yeshua, salvação, espero, ó Eterno. Então, desde aquele tempo, o nome Yeshua já era usado e pela primeira vez aparece com Jacó durante aquele tempo em que ele estava ali abençoando os seus filhos. É muito interessante isso. Em Matitiarro, Mateus capítulo 1, 21, um malach, um mensageiro do Eterno, vai até Yosef para anunciar o nascimento do Mashiach, do Messias Yeshua. E ele diz assim, ela dará à luz um filho e ela o chamará Yeshua, porque ele salvará. E aqui aparece um verbo Yoshia, salvar. Está conjugado no tempo futuro, salvará. E o seu povo será salvo dos seus pecados. Ou seja, a palavra Yeshua traz esse sentido literal de salvação. Uma salvação, inclusive, em 3 tempos: passado, presente e futuro. A salvação, portanto, de Yeshua, ela é uma salvação que abrange todos os tempos da história da humanidade. Isso é muito importante. Então, literalmente, o nome de Yeshua significa o Eterno salva, ou o Eterno salvará. Salmo em hebraico é Terrilim, que significa cânticos, louvores. Assim como a Torá está dividida em 5 partes, similitude sem dúvida intencional, os salmos também estão divididos em 5 partes, a saber, do Salmo 1 ao 41, do 42 ao 72, do 73 ao 89, do 90 ao 106, do 107 ao 150, encerrando-se cada um com uma bênção ou doxologia. Relação entre Torá e Salmos. O mais interessante dessa relação entre os Salmos e a Torá é que quando aparece a palavra lei, na maioria das vezes, o seu significado literal é Torá ou instrução. O Terrilim 119 é um salmo muito longo, ele tem 176 versículos. Os salmos fazem parte da categoria Ketuvim. O Taná, a Bíblia hebraica, é composta de Torá, instrução, Neviim, profetas, e Ketuvim, escritos. A composição do Salmo 119 é feita em 22 seções de precisamente 8 versículos cada, sendo que cada verso de cada seção começa com uma letra do Aleph Beit, ou seja, do alfabeto hebraico. E o alfabeto hebraico ele é composto por 22 letras. Então, é como se fosse de A a Z do nosso alfabeto, o português. O Salmo 119 inteiro louva e exalta a lei. Isso aqui é muito interessante, porque a gente observa que durante todo o Salmo, o salmista ele sente uma alegria profunda, ele sente uma satisfação profunda por citar a Torá do Eterno, citar a lei do Senhor, louvar e exaltar. Ou seja, ele tem um amor muito grande pela lei do Senhor. Isso é incrível, isso chama muito a atenção e isso é tema do nosso estudo de hoje, da nossa reflexão. Aliás,
eu gostaria de dizer que a nossa aula, ela não se encerra aqui. É apenas um primeiro capítulo que nós estamos abordando hoje, uma primeira parte, mas essa aula ela vai se estender a pelo menos 4 partes. Termos que aparecem nesse salmo: Torá, lei, que aparece 25 vezes. Edá, ou Edut, testemunho, aparece 22 vezes. E nós sabemos que testemunho está relacionado com as 2 tábuas que foram entregues a Moshe, tábuas escritas pelo dedo do Eterno, tábuas de safira, tábuas de pedra, e elas foram entregues a Moshe e a Aharon e colocadas dentro da Arca da Aliança, para que aquilo fosse sempre um memorial, sempre fosse um manual de consulta para que o povo pudesse ser conduzido de acordo com o que estava escrito ali, na lei do Eterno. Hok, estatuto, aparece 22 vezes. Mitzvah, mandamento, aparece 22 vezes. Dabar, ou Davar, aparece 22 vezes. Kud, preceito, aparece 21 vezes. Inr, que também é traduzido como palavra, aparece 19 vezes. Der, caminho, aparece 10 vezes, se referindo ao caminho do Eterno, mas também se referindo a outros caminhos, como caminhos da mentira. Quem eram os salmistas? Os salmistas eram da tribo de Levi, na sua grande parte. Eles eram levitas e eram compositores, poetas, eram músicos, à exceção de alguns personagens bíblicos como Salomão, o próprio Moshe. Salomão, inclusive, compôs o Salmo 72, e Moisés, ele compõe o Salmo 90, por exemplo. Está no caminho da felicidade perene quem cumpre a Torá. Ou seja, quem cumpre a Torá terá uma felicidade eterna. Nós vamos entender a respeito desse termo no hebraico. Então vamos lá. A partir do verso 1 do Salmo 119 até o verso 3, o salmista ele fala: felizes os íntegros em seu caminho. Outras traduções trazem: bem-aventurados os que andam conforme a lei, Torá do Eterno. Felizes os que guardam seus testemunhos, procurando de todo o coração, e que, sem praticar a iniquidade, andam em seus caminhos. Eu gostaria de frisar aqui, de observar com vocês o termo felizes. Nós sabemos que a Bíblia hebraica, o Taná, ele foi traduzido para o grego. A Septuaginta fez isso. A Septuaginta significa 72 sábios que traduziram a Torá, a Bíblia hebraica, para popularizar a Bíblia na língua grega e seus derivados. Mas vamos analisar o termo felizes. Em hebraico, esse termo original é ashrei. Já em grego é makarioi. Então, a partir da tradução grega, a partir da Septuaginta, o termo foi trocado. Ashrei foi substituído pelo grego makarioi. Então, segundo o texto grego, que orienta todos os tradutores na pista errada de supostas beatitudes adquiridas por antecipação, enquanto elas só serão realizadas plenamente no reino do Eterno, no Olam Rabá, no mundo vindouro, felizes, bem-aventurados, repetem todos os tradutores de todas as línguas e dialetos de todos os séculos.
exemplo típico de uma interpretação que aplica em uma palavra supostamente conhecida um sentido diferente daquele que tinha originalmente. Então, o que é que isso significa? O termo Makarioi fala de uma felicidade presente, uma felicidade que atua já desde o nosso tempo. Enquanto que Ashirei aponta para uma felicidade plena no mundo vindouro. No tempo, durante a nossa caminhada, a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo, a gente vai guardando os mandamentos do Eterno, e isso só contribuirá para que nós possamos alcançar o fim, alcançar o objetivo no final da nossa caminhada no mundo vindouro. Yeshua não fala Makarioi, por exemplo, no Sermão da Montanha, até porque Yeshua, ele não falava grego, mas ele falava em hebraico, em aramaico, porque ele lidava diretamente com os seus contemporâneos, os judeus. Em Matitiar, Mateus, imperturbavelmente fiel às traduções do judaísmo helenístico, traduz Ashirei por Makarioi. Então, Mateus, um discípulo de Yeshua, ele traduz o termo Ashirei por Makarioi, segundo a equivalência imposta pela Septuaginta. Portanto, desde aquele tempo, já havia uma imposição para substituir o hebraico pelo grego na tradução das Escrituras, seja a Tanar, seja a Brit Hadashah, ou seja, a Bíblia hebraica e o chamado Novo Testamento. Durante mais de 2 séculos, os tradutores gregos da Bíblia hebraica Tanar já liam automaticamente Makarioi, onde o texto hebraico diz Ashrei. Fazendo isso, eram fiéis às suas tendências apologéticas e sincréticas, ou sincretistas. Então, naquela época, já havia esse sincretismo religioso, essa mescla, onde a pureza das Escrituras começava a se perder. Então, hoje, existe muita confusão nos textos, nas traduções, e até, por causa disso, nas chamadas interpretações da Bíblia, a crítica textual, etc. Então existem muitas nomenclaturas em torno disso usadas pelos teólogos. A filosofia grega, pensavam, não é a única a poder propor ao homem o ideal hedonista da felicidade. A Bíblia também propõe, pensavam eles. Então, na verdade, na Bíblia não existe o ideal hedonista. Talvez algumas pessoas possam interpretar dessa forma, possam compreender dessa forma, e, diga-se de passagem, muitas pessoas compreendem dessa forma que precisam realmente da felicidade ainda nesse mundo, no tempo presente, né, no Olam Hazé, nesse mundo que nessa era que está totalmente contaminada pela secularização, pelo hedonismo, pelo materialismo, quando na verdade as palavras e o ensinamento bíblico apontam para um tempo futuro, para uma felicidade plena no eterno, no mundo vindouro. Ashrei repete-se 43 vezes na Bíblia hebraica, no Taná. Esta exclamação no plural tem como radical achar, que não evoca uma vaga felicidade de essência hedonista ou momentânea, mas implica uma retidão e achar do homem marchando no caminho sem obstáculos que leva ao eterno e aqui em direção ao reino dos céus. Todos os dicionários etimológicos do hebraico bíblico dão como primeiro sentido ao radical achar, o de marchar. Ser feliz é um sentido secundário e tardio. Então, o radical da palavra já nos dá
essa compreensão, porque ela aponta para um caminho justo, íntegro e de retidão. Ser feliz, portanto, é um sentido de tradução, compreensão e interpretação tardio. Não expressa o sentido real do texto. A bem-aventurança não se situa no início da frase, mas em seu fim. O reino do Eterno, mesmo se este inunda de sua luz por antecipação todos que têm o rosto voltado para ele. Portanto, o sentido fundamental de achar é andar, ou seja, é uma caminhada, é um processo, é uma história de vida, é uma caminhada principalmente em busca de um aperfeiçoamento através da palavra do Eterno, através da guarda dos seus mandamentos e para que possa se alcançar o objetivo final, o Olam Rabá, o gozo eterno na presença do Senhor. Michelei Provérbios, capítulo 4:14 diz: ensina-nos a caminhar por uma via reta. Então, Salomão, desde aquele tempo, já vislumbrava esse princípio. Com isso, não é vã, portanto, a palavra de Yeshua em Yohanan, capítulo 8, versos 31 e 32, quando ele diz: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus talmidim, meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Yeshua, ele mantém o pensamento, ele mantém o ensinamento das Escrituras, da Bíblia hebraica, dizendo que é necessário permanecer nos seus ensinamentos, na sua palavra, na sua instrução, para que se possa alcançar a verdade, possa-se alcançar a plenitude daquilo que propõe toda a Escritura. Salomão, Shlomo, também disse: melhor é o fim das coisas do que o início delas. Então, observe que o pensamento é sólido, ele é harmonioso, onde toda a Escritura ela se harmoniza em suas palavras. Também em Filipenses capítulo 4, 12 e 13, Shaul Rachali, o apóstolo Paulo, ele diz algo interessante: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então observe qual era o conceito de vida que o apóstolo Shaul Paulo tinha. Ele era uma pessoa que vivia de maneira satisfeita. Ele tinha uma visão de mundo totalmente diferente da de hoje, onde as pessoas vivem insatisfeitas, murmurando, reclamando, lutando por um ideal hedonista, momentâneo e passageiro. Elas buscam a felicidade nas coisas efêmeras, nas coisas desse mundo, coisas que não têm perenidade. E o apóstolo Paulo aqui, contrariamente a esse pensamento atual, ele diz: eu sei estar abatido. Ou seja, está falando aí do estado do seu espírito, da sua alma. Sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Eu estou preparado para tudo isso. Por isso, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, esse, inclusive, verso 13, ele é muito citado no meio cristão. Ele é muito citado por pessoas até que não são cristãs. Isso se tornou tão popular que as pessoas colocam em seus carros, colocam nas suas lojas, não é isso? Elas colocam essa frase: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, são pessoas que, em alguns casos,
não sabem nem o contexto, não conhecem o contexto e o sentido real do posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, elas pensam, eu posso comprar um carro, eu posso comprar uma casa, eu posso possuir muitos bens, eu posso possuir riquezas, eu posso possuir muitas coisas, porque aquele que me fortalece garante isso. E na realidade não é isso que o texto está nos ensinando. O salmista, ele dá muita ênfase aqui no Salmo 119 à lei do eterno. E qual a razão disso? Porque nesse salmo a gente percebe que não existe uma autoria, não está, portanto, ali definido quem foi o autor desse salmo. Há quem suponha que este salmo está atribuído a Davi ou a Ezra, porque eles eram pessoas que amavam ao Eterno de todo o coração, que vinham de um background onde a lei, a Torá do Eterno, era muito valorizada e temida. Davi, apesar do incidente do pecado com Batseba, ele era um homem íntegro e amava muito a lei do Eterno e amava muito o próprio Eterno. Em seus cânticos, por exemplo, o Salmo 1, ele expressa isso, ele demonstra isso, o seu temor, a sua reverência à lei do Eterno. Uma pessoa que tinha um profundo amor, um profundo zelo pela palavra do Eterno. Tanto é que o próprio Eterno fala sobre ele, tendo ele como um homem segundo o seu coração e também prometendo-lhe um trono em Israel, um trono eterno. Também a sua lâmpada nunca se apagou em Israel. E o melhor de tudo é que o Mashiach, Yeshua, o Messias de Israel, ele passa a vir da raiz de Davi. No caso de Ezra, ele foi uma figura também muito importante em Israel, uma pessoa influente, muito respeitada até os dias de hoje e uma pessoa honrada que fez muito por Israel. Ele, por exemplo, após o cativeiro babilônico, ele estabelece o Tanar, a Bíblia hebraica, juntamente com os homens da grande assembleia, homens que vêm da corte mosaica, toda aquela geração, toda aquela descendência que ainda estava mantida, juntamente com Ezra, que era um sofer, um escriba muito culto e temente ao Eterno. Então, os homens que compunham a corte mosaica de sua época, o que fizeram? Observaram a literatura judaica e selecionaram os rolos que eram considerados livros que estavam de acordo com a Torá e que eram reconhecidos pelo povo de Israel por causa do seu conteúdo, quer histórico, quer profético ou quer de ensinamento alinhados com a Torá. Portanto, o cânone judaico, falando especialmente agora sobre isso, foi estabelecido numa época em que o povo judeu tinha sacerdócio, profetas e a corte mosaica que detinha autoridade para poder afirmar que determinados textos ditos sagrados eram confiáveis e que, portanto, poderiam ser ensinados porque o Eterno assim os tinha instruído. Por isso, Ezra é fortíssimo candidato a ser autor do Salmo 119. O trabalho que Ezra fez na restauração do templo, ali quando eles voltam do cativeiro babilônico, é um trabalho muito importante. Então, para que muitos não pensem que a canonicidade do Tanar, da Bíblia hebraica, conhecida erroneamente como o Velho Testamento, vindo após o período de Ezra, essa informação não procede, porque a separação dos rolos, a organização da Bíblia hebraica começou exatamente no período em que Ezra viveu e os homens da grande assembleia da corte mosaica. Não é? Isso é fundamental para o nosso conhecimento, para o nosso aprendizado. E aqui eu concluo essa primeira parte, convidando vocês
a assistirem a segunda parte. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ative lá as notificações para receber nossos vídeos toda semana e também compartilhe esse vídeo, curta o nosso trabalho. Se você apoia o nosso trabalho, divulgue o nosso trabalho para que as pessoas possam ter acesso e conhecer este ensinamento. Que o Eterno te abençoe, em nome de Yeshua, e até a próxima.